tem um outro convidado aqui na ponta da linha, que é o Procurador da República do Ministério Público Federal, Carlos Vinícius Cabeleira. Como eu contei para vocês no início do programa, hoje a gente fala sobre a qualidade da água em praias do litoral do Espírito Santo. Depois daquela explosão de demandas, né, envolvendo a chegada do esgoto, a Praia da Guarderia, a Praia da Ilha do Frade, agora há um pedido do Ministério Público para se avaliar a qualidade da água em todo o litoral. Procurador, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pela sua gentileza e participação. Vamos falar um pouquinho, Cabeleira, sobre essa medida de vocês? Sim, essa demanda do Ministério Público Federal está sendo veiculada para todos os municípios do Espírito Santo que tem litoral, porque no meio da instrução, da apuração, daquela poluição que está sendo, né, muito comentada na Praia da Guarderia, nós percebemos, né, que os municípios em geral, a maioria dos municípios do Espírito Santo não faz o controle da qualidade da água para fins de balneabilidade. Então a gente está aqui focado, né, inicialmente nessa situação de Vitória, mas Vitória faz o controle de balneabilidade e isso está sendo questionado, a questão da metodologia, mas a gente tem uma realidade em que a maioria dos municípios do litoral do Espírito Santo não faz nenhum controle de balneabilidade. Isso chamou a atenção, inclusive foi tema, né, discutido numa audiência pública na Assembleia Legislativa, e aí realmente a gente começou agora a recolher essas informações dos municípios, né? Faz o controle, qual que é a metodologia, como é que é, para a gente ir caminhando num sentido de transparência, né? A ideia desse procedimento inicial é que as prefeituras implementem esses controles de água e divulguem para o cidadão, para o banhista. Uhum. E aí, se tiver problemas de qualidade, aí vamos ter que fazer outras atuações específicas junto com os municípios para ver como resolver. Entendido. São 14 municípios, né, que compõem esse litoral, de norte a sul do estado. Alguns, eles já oferecem esse tipo de serviço de entrega ao seu cidadão, ao munícipe, né, de balneabilidade. A gente acompanha, inclusive divulga Vitória, a gente divulga Vila Velha, Serra. Agora, os demais, de fato, a gente nunca teve essa oportunidade. Não. Aí, Cabeleira, isso é determinação? Até para a gente entender, eles deveriam fazer e não fazem? Sim, isso tem que ser feito. A gestão das praias, ela é dos municípios, né? É aquele termo de parceria que faz com a União. Quase todos os municípios do estado estão fazendo a gestão patrimonial da praia, mas o controle da qualidade para fins de controle de poluição e de proteção à saúde humana, ela é de atribuição dos municípios. Uhum. É um interesse local, mesmo que o município não tenha a gestão patrimonial das praias. Então, é uma atuação importantíssima dos municípios e de proteção de segurança para o cidadão. Se a pessoa não sabe qual é a qualidade da água, ela pode estar expondo a si, né, sua família, a uma contaminação. Agora, se ela sabe e aquilo está divulgado, ela pode avaliar, né, prevenir. Então, claro que o objetivo, né, nosso é que a gente tenha um meio ambiente saudável, as praias saudáveis, não só para as pessoas, mas também para os animais, para as plantas, para todo o ecossistema. Uhum. Mas o primeiro passo é saber qual é a qualidade e que esse controle de qualidade seja feito dentro das metodologias adequadas. Que isso é outro ponto que tem que ser olhado, mesmo quem já faz o controle. Será que essa metodologia está adequada? Será que é possível que a gente visualmente veja, né, uma poluição aquática que é tão forte que você consegue ver ou sentir o cheiro e ali está indicando que é próprio para o banho? Então, a gente vai iniciar esse processo para acompanhar, para ver e para que no final as próprias prefeituras, os administradores, eles exerçam essa função que é importantíssima aí para
o cidadão e também para os turistas, né? Que é uma das grandes riquezas aqui do Espírito Santo, é o nosso litoral. O Cabeleira, essa ação é importantíssima, né, de dar transparência, abonabilidade do nosso litoral. Ela vem acompanhada também de uma recomendação aos órgãos de coleta de esgoto para que eles intensifiquem a interligação das casas, das redes? O problema da poluição, né, marítima, também da poluição dos rios, realmente ele é complexo, porque envolve a disponibilização da rede de esgoto, num primeiro momento. Em um segundo momento, a ligação dos domicílios, dos esgotos domiciliares à rede de esgoto e não à rede pluvial. Então, essa ligação à rede de esgoto, ela é uma atribuição da prefeitura, né, de obrigar o cidadão a fazer a ligação correta. E a obrigação de disponibilizar a rede de esgoto, que se chama a universalização do saneamento, ela é de todos os agentes, né, concessionários de água e esgoto, sendo o nosso mais importante no estado, a CESAM. Agora, não adianta a CESAM disponibilizar a rede de esgoto se o cidadão não faz a ligação na rede de esgoto. Então, é um trabalho de longo prazo esse, né? É um projeto assim, estrutural que vai ser resolvido com o trabalho permanente de vários órgãos e a cobrança da sociedade, né? Por isso que essa atuação da CBN é muito importante também para conscientizar o cidadão de que isso tem que começar com o controle da qualidade da água e depois correr para fazer a ligação, né? Não só o cidadão cobrar o município, né, e as concessionárias de saneamento, mas o próprio cidadão cobrar a si próprio e aos seus vizinhos de fazer a ligação correta. Porque quando faz a ligação na rede pluvial, que é a rede para escoar a água da chuva, o esgoto ele não é tratado, ele fica ali escondido. O dia que tem uma chuva, isso é como se fosse lavado e colocado para a praia. Então, esse é um problema muito sério. Mas o primeiro passo, isso que a gente está fazendo agora, é trabalhar nesse cumprimento dessa obrigação administrativa de controlar a água, de dar transparência para dar base para atuações posteriores para a solução do problema da poluição. Entendido, mas a questão do saneamento também é uma atribuição federal, não é isso? A questão do saneamento, ela é a atribuição de todos os órgãos. Ok. Federal, estadual e municipal. Entendi. Cada um na sua esfera de atuação. Por exemplo, no nosso caso, o que repercute na poluição do mar e na poluição dos rios federais, então realmente tem um interesse aí da União, do Ministério Público Federal. Mas todo o saneamento, ele é uma atribuição local, né, em primeiro lugar, e também do Estado. Sem dúvida. E a gente repara que é um esforço, né, que tem que ser feito em conjunto para que isso seja resolvido. E aí, procurador, durante a audiência pública na Assembleia, né, lá na Comissão de Meio Ambiente, vocês tiveram acesso a alguns estudos acadêmicos, né, da universidade, apontando a falta de padronização também para quem oferece esse tipo de serviço, ou a ausência, né, da oferta desse serviço. Como é que faz isso para nivelar todo mundo? A gente, primeiro passo é identificar a situação de cada um. Né? Então, a gente vai ter que fazer o diagnóstico, ver como é que está cada um. Depois vamos ver quais os laboratórios estão credenciados pelo Inmetro para fazer a medição da qualidade da água e qual a metodologia, se a metodologia está seguindo os padrões técnicos. E isso, Fernanda, é uma providência que não me parece assim, muito difícil. Sem dúvida. Uma questão mais de informação, de até se as prefeituras, por exemplo, demandarem mais controle de qualidade, é até um mercado que tem que se expandir, né? É um serviço importantíssimo que tem que crescer também e se regularizar, não só para o cadastramento, mas também como a utilização da metodologia adequada, que é uma questão de técnica, né? A questão científica não é nem da lei em si, né? É o padrão técnico e a gente quer ir para o nosso cidadão é o melhor.
o melhor padrão técnico, aquilo que vai defender melhor a saúde de todos. Isso. Eles têm prazo para se manifestarem? Quem tem? Como faz? Com que periodicidade divulgam? Isso. Nós fizemos esse levantamento inicial, demandando os municípios. Depois nós vamos continuar, pedir informações também para o IEMA, também para os órgãos estaduais, os órgãos eventualmente da União que tem alguma relação e as concessionárias de saneamento básico. E nessa fase aí de coleta de informações, eu acho que é importante essa mobilização social das comunidades, das organizações da sociedade civil, dos poderes legislativos locais, na Câmara de Municipal, os vereadores. Então, cada um já aí se atentando para essa situação e buscando resolver. Né? Eu acho que efetivamente isso vai ser resolvido, porque eu acredito que muitos gestores nem tenham plena consciência da gravidade dessa situação. Eu vi que Vitória, Vila Velha, Serra e esses aqui da Grande Vitória também foram incluídos. Mesmo eles oferecendo, eles vão ter que informar. Nós temos, assim, é claro que em primeiro passo é haver o controle de balneabilidade. Depois a gente tem que ver a extensão, né, se é feito em todas as praias. E segundo, né, em terceiro lugar, a metodologia adequada. Uhum. Então, quem já tem o controle, nós vamos verificar o que você falou realmente da metodologia adequada, a periodicidade e também como que isso vai ser divulgado. E os outros que não têm, a gente já vai correr já para estimular e cobrar que seja já implementado já com as melhores metodologias. Isso, você usou uma palavra importante, cobrar. Então não é uma ação recomendatória, vocês vão cobrar. Não, Fernanda, a recomendação, como a gente fala, né, no âmbito do Ministério Público, da Justiça, já é quando o Ministério Público tem uma conclusão do que está sendo feito, de que tem uma irregularidade e de algo precisa ser feito. Então, a gente fala, a recomendação, ela não é uma ordem, mas ela pressupõe que a gente já saiba o que está errado e o que tem que ser feito. Entendi. Nesse ponto que a gente está, nós não estamos ainda nessa situação da recomendação, mas nós estamos cobrando no sentido de pedir informação, pedir que seja estabelecido o controle e que isso seja feito da forma que a regulamentação técnica e a legislação exige. Então, a gente está ainda numa fase inicial, mas, como eu falei, é importante uma conscientização de toda a população. Nesse primeiro momento, nós estamos tratando do controle de balneabilidade. Então, depois, ou seja, transparência, informação. Depois, a gente vai continuar, né, trabalhando aí para que seja resolvida a causa do problema. Mas se a gente não sabe nem exatamente qual é a dimensão do problema, já fica difícil você combater as causas. Entendido. Qual o prazo que eles têm para essa resposta? Nós demos um prazo inicial de 90 dias. Não, 60 dias e estamos aguardando. Né? E o que eu acho muito interessante é que, às vezes, nesse prazo aí inicial, eles já começam a tomar algumas medidas. Então, isso é muito bom, né? Que as coisas já começam a se movimentar. Antes que a gente chegue à conclusão de que alguém está irregular ou que alguém tem que ser recomendado ou processado, eles mesmo já vão se resolvendo. Que o que a gente quer, no final das contas, é que haja essa transparência, né? Que é uma questão de saúde. Concordo plenamente. É isso, procurador. Eu te agradeço pelas explicações e pela participação aqui conosco, hein? Eu que agradeço, Fernanda, e o pedido que eu faço é esse. Cada cidadão, cada organização vá se inteirar da situação, porque isso é muito importante para toda a população, e não pode isso ficar exclusivamente do Ministério Público ou os órgãos ambientais atrás disso, né? Então a gente com certeza vai resolver essa situação. Obrigada, até uma próxima então. 90 dias a gente volta a tocar nesse assunto aqui, olha, quem entregou, quem não entregou e a partir de agora o que eles precisam de fazer, viu? Isso aí. Até uma próxima, Cabeleira. Até mais.